Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo, e hoje é o quinto vídeo do capítulo 5 do 6 lições do Von Mises, e o tema do capítulo é investimento externo. Então já não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tem minhas redes sociais aqui na descrição e também o meu site com o fichamento desse livro e de muitos outros para você conferir. Assim, na página 70 e 71, que eu escolhi aqui para a gente iniciar a discussão do capítulo, os britânicos, que em 1750 começaram, começaram a sair, ter colônias e etc. E ele comentou aqui, então nesta época a gente não dividia em países subdesenvolvidos ou atrasados e os desenvolvidos. Porque nesse momento inicial os países não estavam pensando em fazer investimentos em outros países, por alguns motivos que ele vai discutir aqui, lembrando que é um livro muito curto, que não é aprofundado em nenhum dos assuntos, ele apenas tangencia muitos deles. Hoje todos os povos que não atingiram o padrão médio dos Estados Unidos acreditam haver algo de errado na sua situação econômica. Muitos deles são países em desenvolvimento. Nessa qualidade, reivindicam a ajuda dos outros países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Quando eu li esse item aqui, eu lembrei de um outro autor que estava discutindo, que eu vi recentemente, também estava me preparando para fazer um vídeo. Veja, confira se já não tem o vídeo aqui no canal também, que é esse autor que eu estou comentando, é o Eduardo Janetti. Então, eu tenho, acho que, pelo que eu sei, eu tenho todos dele, ok? Estão todos aqui, estou preparando um vídeo onde eu vou comentar todos. Vou colocar o nome deles aqui na descrição, qual é o procedimento, os livros que eu cito ficam na descrição. Enfim, e aí eu terminando de construir, ou já construí, enfim, você vai conferir, vou fazer uma discussão. E muitos itens que ele comenta aqui, mais nesse livrinho aqui, algumas coisas, que é essa classificação e organização do mercado. Não vou aprofundar, que não é a proposta falar sobre ele agora, mas enfim, fica aí o convite para o próximo vídeo. Então ele continua na página 71, justamente essa discussão aqui, que não é a pessoa em si, é o país que vai proporcionar as condições para ter esse desenvolvimento. Alguns motivos históricos que ele discutiu no texto, que é que os países antigamente, os primeiros países, fizeram um acúmulo de capital, de uma poupança, e começaram a investir primeiro. Logo eles saíram na frente. Seria um argumento histórico para ele aqui. Porque se um americano for para a Itália, ele vai ver que as suas qualidades pessoais não vão fazer ele ganhar um salário muito maior. Eu acho que aqui ele não comentou, mas provavelmente seria uma regra estatística, Obviamente vai ter caso a caso. Mas enfim, se esse cara da Itália for para os Estados Unidos, ele vai chegar lá e rapidamente vai começar a desenvolver mais, e o país vai dar mais oportunidades para ele crescer. E se ele voltar, ele vai perceber isso. Nossa, não conseguiu. Exatamente, então esse parágrafo discute essa ideia que é o país em si, não necessariamente as pessoas. Obviamente aqui teria muitos outros itens econômicos para a gente colocar aqui e discutir. Consequentemente, ele continua na 72, que a diferença está na disponibilidade de capital, na quantidade acessível dos bens de capital. Em outras palavras, o montante de capital investido per capita é maior nas chamadas nações avançadas do que nas nações em desenvolvimento. Um dos motivos, como eu falei, é o motivos históricos. Então, na página 73, eu escolhi um parágrafo que comenta essa ideia dos itens históricos, que a Grã-Bretanha conseguiu capital e investiu. Logo, na 74, o investimento externo constitui-se num fator preponderante de auxílio para que esses países iniciassem seu desenvolvimento. Essa discussão aqui a gente pode ampliar para aquela discussão que esses países classificados como imperialistas, com outros referenciais teóricos, iriam realizaram seus investimentos, e por causa disso hoje esses países que foram ex-colônias estão pobres. Mas aqui para este autor Von Mises são outros questionamentos, outras motivações que estão acarretando essa consequência hoje. Na página 76, o investimento externo é feito na expectativa de não ser expropriado. Ninguém investiria coisa alguma se soubesse de antemão que os seus investimentos seriam objeto de expropriação. Então, no século XIX e no XX, no início do XX, ninguém cogitava aplicar no estrangeiro, com a situação de guerra, conflitos, enfim, ou outras dificuldades. Mas, desde o princípio, havia, por parte de alguns países, certa hostilidade em relação ao capital estrangeiro. Um outro item aqui que dificultava. No entanto, apesar das hostilidades, esses países, em sua maior parte, compreendiam muito bem que os investimentos externos iriam trazer vantagem. Página 81. No entanto, é imprescindível que haja liberdade
para empregá-lo sobre a disciplina do mercado, né? O livre mercado sem interferência do governo, como já foi citado nos outros capítulos. Não sobre o governo. É preciso que essas nações acumulem capital interno e para viabilizar o ingresso do capital estrangeiro. E aí eu encerro aqui na página 76 com um rápido exemplo que na Primeira Guerra Mundial, antes, um pouco durante, enfim, aqui o que acontece? A França investiu dinheiro numa ferrovia lá na Rússia. Só que aí nesse período de transição a Rússia trocou de governo do czar para os governos comunistas, enfim, e aí o que aconteceu? Ela perdeu todo o investimento. Obviamente você rapidamente pode lembrar de outros exemplos nessa situação, que é um risco inerente que pode acontecer no seu investimento. Obviamente aqui, como ele comentou, o governo francês não queria imaginar que o governo czarista iria cair, né? Enfim, esse exemplo aqui final que encerra a discussão do capítulo, um capítulo mais curto. Se chegou até aqui, muito obrigado. Se curtir, compartilhar e se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo.